hino nosso, Brilho Celeste, que eu gosto bastante, entre os hinos talvez o que eu mais gosto. E ele fala sobre peregrinar nos montes e nos vales, mas sempre na luz, pois Cristo promete nunca deixá-los. Eu gosto dessa expressão de peregrinar nos montes e nos vales, porque na minha opinião isso expressa exatamente o que realmente é a vida cristã. Nós estamos peregrinando, nós estamos em direção a uma terra que nos será dada, novos céus e nova terra, por isso nós não pertencemos a esta realidade de forma definitiva, mas nós estamos peregrinando nesse deserto existencial em direção à terra que nos será dada porque foi conquistada por Cristo. Mas enquanto nós caminhamos aqui, nós somos guiados sempre na luz, como o povo de Israel era guiado enquanto peregrinava, guiado pela nuvem de fogo à noite e pela nuvem de dia, com o anjo do Senhor que é Cristo ali guiando o seu povo. Nós sabemos que Cristo continua nos guiando, porque Ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Mas essa peregrinação e essa caminhada, ela é nos vales, nas dificuldades, nas lutas, nas angústias, nas perseguições, mas às vezes também nos montes, às vezes em momentos bons e agradáveis, um descanso temporário. E por que descanso temporário? Porque se for um descanso de muito tempo, a gente se apaixona por esse tempo e a gente quer ficar somente nesta realidade. Então Deus nos vai levando a entender que aqui é uma vida de montes e vales e que na realidade há algo muito maior que nos aguarda e que Ele quer formar em nós o caráter de Cristo. Não há dificuldade, biblicamente falando, de nós entendermos que o cristão sofre, que o cristão passa por aflição. É lógico que esse tipo de pregação hoje não é muito comum e não é agradável aos ouvidos, porque se ouve cada vez mais que o verdadeiro crente não sofre nenhum tipo de dificuldade. Se ele sofrer, é porque lhe falta fé. Mas, irmãos, quando olhamos para a Escritura, nós vemos que tanto o ímpio como o crente sofre depois da queda. Isso faz parte da nossa realidade. Então, o sofrimento é algo que é parte da nossa vida, parte da nossa realidade. Não é só o crente. Qualquer pessoa passa por dificuldades na vida. Mas, na verdade, a questão é como enfrentar o sofrimento, como enfrentar as aflições. E a palavra nos mostra, de modo geral, que as convicções que temos a partir dela, das promessas redentoras, da consumação da vitória de Cristo, que Ele conquistou na cruz, ressuscitando, está à destra do Pai, esta certeza, ou estas certezas, elas devem nortear a nossa vida, devem nos guiar à convicção de que, embora nós possamos passar por sofrimentos, os sofrimentos são temporários, são transitórios, mas eles na verdade servem como uma escola do Espírito para nos ensinar a depender de Deus, para moldar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar e cada vez mais nos ensinar como andar com Cristo Jesus. Agora, por que nós sofremos? Eu disse como nós podemos enfrentar o sofrimento, com as convicções bíblicas e teológicas, entendendo o plano da redenção à luz da palavra de Deus. Isso que nos dá segurança. O que levava os crentes de Israel, os verdadeiros crentes, enquanto peregrinavam 40 anos ali, o que levaram eles a ter convicção, a enfrentar os inimigos, os desafios, a expectativa de conquistar a terra? A certeza de que Deus daria a eles aquela terra. O que deve nos levar à convicção e ao caminhar com perseverança em meio ao deserto? A convicção de que nós herdaremos a terra. Então a fé é a mesma, só que a nossa foi aperfeiçoada, ampliada por causa do Novo Testamento e da vinda do Senhor Jesus. Mas por que nós, qual a razão, o propósito do nosso sofrimento? Eu sei que cada um de nós aprende de uma maneira pelo sofrimento, e alguns não aprendem, infelizmente. Mas o que eu posso dizer é que, de modo geral, para o crente, ou seja, o objetivo geral para todos nós aqui é um só: nos tornar semelhantes a Jesus. Esta é a razão principal. As demais são secundárias, mas esta é a principal, é o que Paulo estabelece aqui em Romanos 8. Mas eu quero falar
com você hoje começar a falar sobre sofrimentos, herança e glória, que são expressões que parecem não ter conexão. Como que você pode conectar sofrimento, herança e glória? Mas é uma conexão que a Escritura faz. E é uma conexão estranha aos nossos olhos, mas não estranha à Escritura, à palavra de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero trazer para os irmãos a partir desse momento. A gente vai ler aí o capítulo 8, versículo 1. Verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala da nossa condição em Cristo Jesus, da nossa situação diante do Senhor através de Cristo. Uma visão bem rápida do que Paulo fala nesta carta, uma vez que de manhã temos estudado esta carta. O apóstolo Paulo já havia dito que todos nós estávamos condenados. Capítulo 3, verso 9: judeus e gentios estavam debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação, não havia um justo nem um sequer, ou seja, nenhum de nós foi salvo por merecimento, não foi salvo porque nós chamamos a atenção de Deus por alguma razão. Todos nós pertencíamos a uma mesma massa. Paulo diz também em capítulo 3, verso 23 desta carta, que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Sem Cristo nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus, sem comunhão com o Senhor. Mas no capítulo 5 desta carta, do verso 1 ao 2, Paulo diz que nós fomos justificados por meio de Cristo. O Pai nos declarou justos por causa de Cristo. Ele levou sobre si o nosso pecado, levou sobre si a nossa culpa, por causa das nossas iniquidades ele foi moído, e ele nos reconciliou com o Pai, quando nós éramos ainda inimigos. Ele morreu por inimigos. Então Paulo vai mostrar esse grande amor e esta justificação pela fé no capítulo 5. No capítulo 6, versos 17 a 18, destacando esse capítulo, Paulo fala que nós antes éramos escravos do pecado, mas pela graça de Deus em Cristo, fomos feitos servos de justiça, fomos feitos servos do Senhor, através da graça de Cristo. Agora no capítulo 7, do verso 1 até o final do capítulo 7, ele vai mostrar que a nossa luta, Paulo diz, a nossa luta não é contra a lei, não é contra a lei de Deus, mas contra a lei da carne. Ou seja, embora nós sejamos salvos pela graça, embora sejamos servos de justiça, embora fomos justificados por meio de Cristo, embora tenhamos paz com o Pai, embora tenhamos sido reconciliados, Paulo diz que nós agora em Cristo, nessa nova natureza, nós enfrentamos uma luta contra a nossa velha natureza. Nós enfrentamos uma luta contra os pecados que ainda habitam em nós, e nós precisamos lutar contra esta tendência para o mal, essa velha natureza, trazendo aqui à luz disso Efésios capítulo 2, portanto, capítulo 4, portanto Paulo está mostrando aqui nesse texto a luta, o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço, é uma luta constante aqui. Agora, é importante nós entendermos nesse momento, que eu citei o capítulo 7, a relação nossa com a lei de Deus. Eu sempre falo para a igreja, mas é importante repetir, a relação do ímpio com a lei, a relação do crente com a lei de Deus. O ímpio está debaixo da autoridade da lei, e o ímpio também está debaixo da maldição da lei. O ímpio é um transgressor da lei, o ímpio é um maldito perante Deus, o ímpio é um amaldiçoado, inimigo de Deus, porque ele não obedece à lei de Deus, ele odeia a lei de Deus, e a lei de Deus revela o caráter santo de Deus. Então ele odeia o próprio Deus, então ele é maldito, ele é amaldiçoado por causa da sua vida culpada e a sua vida de desobediência à lei de Deus. E o crente? O crente está debaixo da autoridade da lei. Em que sentido? Em que ela continua sendo um guia de santidade.
Por isso Paulo diz em Efésios capítulo 6, quando ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ele está citando a lei, está dizendo que nós estamos debaixo da ordem desse mandamento, mas não é para salvação, é para santificação, e só é possível obedecer isso por meio de Cristo e cheio do Espírito. Então todos nós estamos debaixo da autoridade da lei, mas nós não somos mais amaldiçoados, nós somos benditos de Deus. A maldição que era para nós foi colocada sobre Cristo. A maldição que era para nós foi colocada sobre Ele. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. E ao mesmo tempo, embora tendo cumprido a lei, Ele também se tornou o representante nosso ao receber sobre si as maldições que eram sobre nós. Então Ele tanto nos representou ao cumprir a lei, por isso somos justificados, como também Ele nos representou ao receber a maldição que era sobre nós, e Ele foi moído por causa das nossas transgressões, e é por isso que nós temos paz com Deus. É isso que Paulo está tratando nessa carta, é isso que em essência Paulo está mostrando a relação nossa com a lei de Deus e com a lei da carne, essa luta que ele fala aqui. E aí você vai entender o verso 1 do capítulo 8. Por quê? Porque Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais maldição para nós, não há mais condenação para nós, não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus. É o que ele fala no final do capítulo 8. Não há nada que possa impedir ou cancelar aquilo que por nós foi feito por Cristo. De tal maneira, então, Paulo vai mostrar agora que uma vez que nós pertencemos a esta nova realidade, esta é a nossa condição diante do Senhor. Paulo então vai mostrar agora a dinâmica do Espírito na nossa vida, como o Espírito Santo habita em nós e como Ele nos guia por causa disso que Cristo conquistou em nosso lugar. E aí ele diz aí no verso 2, ele vai dizer que, eu vou só resumir para não demorar muito, mas aqui você vai ver no capítulo 8, que Paulo vai, só nesse texto aí, ó, de 1 a 25 só, Paulo usa 15 vezes a palavra Espírito. Ele se refere ao Espírito Santo 15 vezes, do verso 1 até o verso 25, para mostrar exatamente a aplicação da obra redentora que Cristo conquistou para nós. Porque agora não há mais condenação, e se não há mais condenação, então agora há vida, a paz, a reconciliação e a eternidade. Paulo diz no verso 2, por exemplo, ele fala que o Espírito Santo é que nos deu vida por meio de Cristo. No verso 3 ele fala que é o Espírito Santo que fez o que era impossível a nós fazermos, é Ele quem nos regenerou, é Ele que nos deu nova vida. No verso 5 do capítulo 8, Paulo diz que é o Espírito Santo que nos leva a cogitar as coisas dele e não da carne. É o Espírito Santo que nos santifica, é Ele que nos leva a cogitar as coisas dele e não da carne. O verso 6 ele diz que é o Espírito Santo que nos conduz à vida e paz. No verso 11 ele diz que é o Espírito que nos vivificará o nosso corpo mortal, é Ele que vai nos transformar, vai nos redimir completamente. Verso 13, ele diz que é o Espírito Santo que nos dá as condições de mortificar, de vencer os desejos da nossa carne, de nos santificar, de lutar contra as nossas paixões. Verso 14, ele diz que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. Ele nos guia. Como é que Ele nos guia? Através da sua palavra. Ele nos guia em santidade, nos guia em obediência ao Senhor. Verso 16, ele diz que é o Espírito Santo que testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que nos dá a certeza da nossa redenção, é Ele que nos dá a certeza da nossa salvação. Ele testemunha com a nossa alma, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Por
quê? Porque Ele nos santifica, porque Ele nos dá força para mortificar a carne. É Ele que nos deu vida, é Ele que nos chamou, é Ele que nos santifica, é Ele que vai nos glorificar. Ou seja, todas estas ações são ações do Espírito Santo de Deus. E Paulo aqui enfatiza bastante essa ação do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer nesse primeiro momento, irmãos, diante das ações do Espírito em nós, é que diante dos sofrimentos e das angústias que nós temos, nós precisamos sempre lembrar que o Espírito de Deus nos guia, que é Ele que nos renova as forças, que é Ele que vai nos dar a sabedoria, é Ele que vai nos levar a orar, porque nós não sabemos orar como convém. É Ele que faz toda esta aplicação da redenção em Cristo, em nós. E Ele jamais deixará de agir em nós, porque nós somos habitados pelo Deus triuno. Mas é função do Espírito Santo fazer esta obra de aplicação. Ele é o selo da nossa redenção. Ele é a garantia de que será cumprido tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. De tal maneira que estas promessas de que o Espírito de Deus está conosco desde o nosso novo nascimento até a nossa glorificação, isso deve nos animar a vencer toda e qualquer dificuldade, porque sabemos que nenhuma dificuldade será permanente, mas a obra dele sim será completa e absoluta na nossa vida. O segundo aspecto que eu destaco, e a ênfase minha toda é para chegar nesse texto, é o verso 17. Ora, se somos filhos, Paulo diz, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Para entendermos melhor esse texto, eu vou fazer perguntas ao texto, ao verso 17, tentar responder com o próprio texto, para a gente poder entender o que Paulo quer dizer aqui. Primeira pergunta que eu faço é: por que somos filhos? Ele diz assim: ora, se somos filhos. Então a primeira pergunta que faço é: por que nós somos filhos? A razão pela qual nós somos filhos é porque nós fomos adotados. Você pode observar aí que Paulo fala isso no verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Paulo diz que nós fomos adotados. Agora, como que nós podemos entender isso? Primeira coisa, eu tenho que te lembrar que antes, isso aqui é uma construção de pensamento inspirado, então eu não posso interpretar esse texto isolado da carta. Paulo antes mostrou o quê? Que nós não éramos filhos, que nós estávamos perdidos, que nós éramos alheios a Deus, destituídos da glória. Então Paulo já havia falado sobre a nossa regeneração. Antes nós éramos escravos do pecado, e agora fomos feitos servos de justiça, fomos transformados. Então Paulo fala a primeira coisa de regeneração, um novo nascimento, uma nova vida. Então regeneração é esse momento em que Deus nos transforma, o Espírito Santo nos transformando, nos dando nova vida. Depois Paulo fala sobre justificação, capítulo 5. O que é a justificação? É um perdão legal, não é legal de joia não, legal, de lei. Então ele nos perdoou legalmente, por causa de Cristo. Então, por causa do perdão legal, conquistado por Cristo em nosso favor, nós temos acesso ao Pai. Isso é justificação, entendeu? Então veja, nós temos um perdão legal. O juiz, o reto juiz, que é o Pai, nos perdoou por causa da obra de Cristo em nosso favor, e por causa dele, revestidos por ele, nós estamos legalmente perdoados de uma vez por todas. Isso é justificação. Mas Paulo fala de adoção. O que é adoção?
A adoção é Ele nos tornar agora, não só legalmente perdoados, novas criaturas, mas Ele agora nos torna parte da sua família. Nós somos agora da família de Deus. É por isso que a igreja é chamada em Efésios de família de Deus. Nós somos todos irmãos. Falar que você é meu irmão, eu sou seu irmão, parece às vezes não ter tanto sentido, a gente acostuma, ô meu irmão, não esquece o nome, ô meu irmão, minha irmã, mas aqui no sentido bíblico é entender que nós pertencemos a uma família, e esta família é a família de Deus. O nosso irmão mais velho é Cristo, Ele como segundo Adão, Ele é o nosso irmão mais velho. É importante entender que Jesus é o unigênito do Pai, Ele é da mesma natureza do Pai, Ele é Deus, mas como segundo Adão, Ele é o primogênito, Ele é o mais velho. Então, como nosso representante, como segundo Adão, Jesus é o nosso irmão mais velho, e através dele nos tornamos família de Deus, pertencemos a esta família. Então a adoção é o ato de Deus por meio do qual Ele nos torna membros da sua família. E é por isso que você pode dizer Abba, Pai. Verso 15. Olha aí o que Paulo diz: mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai, papai, paizinho, é a ideia de intimidade. O nosso Deus não é apenas um juiz que nos perdoou, justificando. Ele é o nosso Pai também. Se não tivesse a adoção, ficaria só na justificação. E a justificação daria a nós acesso à presença do Pai. Mas ele seria apenas para nós um juiz que nos perdoou. Compreendeu? Mas a adoção mostra que Ele continua sendo o juiz que nos perdoou, mas Ele é o nosso Pai. E nós podemos agora entrar na presença dEle por meio de Cristo e dizer. Por isso que Jesus, ao ensinar o modelo de oração, Ele falou: Pai nosso que está nos céus. Nós podemos dizer Pai. A nossa oração é ao Pai, por meio de Cristo, auxiliados e ajudados pelo Espírito. Mas a nossa oração é a Ele, porque através de Cristo temos livre acesso à sua presença, e através da ação do Espírito fomos adotados. Então, respondendo a primeira pergunta, por que somos filhos? Ora, se somos filhos, porque fomos adotados. Segunda pergunta ao texto: por que somos co-herdeiros com Cristo? Ele diz: ora, se somos filhos, se somos adotados, se somos da família, ele diz: somos também o que? Herdeiros. E co-herdeiros com Cristo. Paulo está dizendo que não somente o Senhor nos adotou, nos tornou parte da sua família, como também Ele destinou a nós uma herança. Olha que coisa maravilhosa. Vamos pegar a lógica da carta? Ele nos tornou novas criaturas, relação do Espírito. Ele nos justificou em Cristo, legalmente estamos perdoados e acesso a Ele. Ele nos adotou, somos parte da sua família. Mas poderia então dizer assim: não, somos adotados, mas não tem parte na herança. Não, Ele nos adotou de tal maneira que destinou a nós a mesma herança que deu ao Filho. A mesma herança que é para o Filho unigênito é uma herança para nós. E qual é a herança? O universo todo. Nós somos a coroa da sua criação. Nós somos príncipes e princesas. Nós somos a família real. Nós pertencemos àquele que é o Senhor de toda a glória. Quem é o Rei da glória? Salmo 25. É o Senhor forte e poderoso. O Senhor da glória, que é Cristo, é o herdeiro legítimo. E nós, por sermos adotados, aceitos nessa família, foi destinado a nós entrarmos, termos esta herança. Significa
que assim como Cristo vai ter a sua possessão na terra, assim como Cristo ao conquistar e vencer, ao derrotar de forma consumada os seus inimigos, e conquistar e restaurar a terra, e possuir a terra, também nós iremos possuir com Ele. Assim como Josué entrou na terra prometida e conquistou a terra para o povo de Israel, assim também Cristo vai fazer o mesmo. Ou seja, Josué apontava para Jesus. Portanto, nós somos herdeiros. E aqui tem uma figura muito interessante que eu quero trazer para você. Só citar, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, ele fala sobre a volta do Senhor Jesus. E ele fala que quando Cristo voltar, a trombeta soar, todo olho vai ver, e nós iremos ao seu encontro, os ares. Os mortos vão ressuscitar primeiro, terão a primazia, e se nós estivermos vivos, seremos transformados. E a ideia é que nós ficaremos nos ares, contemplando a ação de Cristo, como juiz sobre os ímpios, destruindo a terra, condenando os ímpios, e depois restaurando tudo isso, e entregando ao Pai. Nós vamos contemplar com Ele tudo isso, e o Pai vai mostrar que é tudo para nós desfrutarmos da glória dele. Isso é ser herdeiro. Mas Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros. A herança primariamente é Deus. Ele é a nossa herança. O próprio Deus é a nossa herança. Há alguma outra herança melhor do que esta? Ele é a nossa herança. Mas não, Paulo diz apenas ele é a herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdaremos com Ele. Nós governaremos com Ele, nós reinaremos com Ele, para a glória de Deus Pai. Na nossa mente imediatista, isso parece não ter muito sentido. A gente quer as coisas assim, quer emagrecer rápido, quer melhorar da saúde rápido, quer fazer tudo rápido, e a gente não quer plantar, não quer sacrificar, não quer se esforçar, não quer ter determinação, porque nós somos acostumados a ter remédios que resolvem rapidamente o nosso problema, a tecnologia resolve logo, então nós não temos paciência mais. Mas essa convicção aqui é contra a cultura. Por quê? Porque a caminhada cristã exige paciência, perseverança, exige entendimento de onde nós vamos chegar. É como um atleta maratonista, ele sabe que todo aquele esforço dele é para chegar ao final da corrida e conquistar. Ele sabe que precisa vencer o cansaço, ele sabe que terá dificuldades, mas ele é determinado para aquilo, porque ele se preparou para esse momento. Então a nossa luta é essa, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos a carreira que nos está proposta, nós sabemos o que nos aguarda. Por que então nós ficamos tão desanimados diante de problemas tão pequenos, tão transitórios, diante daquele que nos aguarda? Terceira pergunta e última: como sofro com Cristo e com Ele serei glorificado? Paulo diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então a pergunta é: como é que eu sofro com Cristo e como eu serei glorificado? Primeira coisa, vamos então por partes na pergunta. Primeira pergunta duas perguntas dentro de uma. A questão é: o sofrimento com Cristo envolve o quê? Porque diz que eu devo sofrer com Ele. Sofrimento com Cristo envolve a minha primeira coisa, identificação com o caráter dele. Por eu ser guiado pelo Espírito, e o Espírito me guia em Cristo, na palavra, para que eu obedeça ao Senhor, para que o Evangelho transforme minha vida. Então eu tenho que estar disposto a sofrer o que tiver que sofrer por causa de Cristo. Eu tenho que estar disposto a sofrer por causa do Evangelho. Então aqui não é sofrimento de modo geral. Aqui também não é sofrimento que você pecou e agora está colhendo as consequências do pecado. Isso não tem nada a ver com isso aqui. Aí já é culpa sua. O que é o sofrimento aqui? É um sofrimento por causa da verdade.
É um sofrimento por causa do Evangelho. É um sofrimento por causa que você ama a igreja e quer o bem dela. É por causa do reino de Deus. Você quer que o reino de Deus se expanda, seja edificado cada vez mais. Então você sofre por isso. Você sofre por obedecer a Deus, ao Evangelho, no seu trabalho, na sua casa, na escola, na universidade, na rua ou em qualquer outro lugar. Então, por obedecer a Deus, você é perseguido em casa, você é perseguido no trabalho, você é perseguido na família, você é perseguido no casamento, você é perseguido na escola, na universidade. Por quê? Porque você está buscando ser fiel, e as pessoas que odeiam a Cristo não querem que você seja fiel, e elas então vão te perseguir. É isso que Jesus falou: eu vim trazer espada, separação entre pai e mãe, filhos, e ele vai mostrando a separação entre um e outro, para mostrar exatamente que, por causa dele, divisões na família podem acontecer, no casamento, no trabalho, na escola, na universidade. Quando uma das partes não é servo de Deus, o que acontece? Há consequências de perseguição. Mas a questão é, quando você sofre por causa do Evangelho, é uma demonstração que você serve a Cristo. É uma demonstração que você está disposto a pagar o preço. Quando você é menosprezado pela cultura, mesmo assim você continua firme, isso quer dizer que você está vivendo o Evangelho. Mas Paulo diz que se nós assim sofremos com Cristo, há uma certeza também: com Ele nós seremos glorificados. Primeira coisa, primeira certeza que você pode ter: você vai sofrer por causa de Cristo. Certeza. Não tem jeito de ser verdadeiro crente e não sofrer por causa do Evangelho. Alguma coisa está totalmente errada. Como é que você, num mundo tenebroso desse, pode viver o Evangelho como um agente da CIA? Não tem jeito. Você precisa demonstrar sua fé, suas opiniões, suas convicções, sua postura, e isso vai incomodar muita gente. Então, naturalmente, você vai ser perseguido, de uma forma ou de outra. Não dá para ser amiguinho do mundo e amigo de Deus. Ou é de Deus ou é do mundo, não tem nenhum termo. Sendo isso, ele diz outra certeza: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. A certeza é que Cristo, uma vez que venceu a morte, foi glorificado, está exaltado à destra do Pai, assim também nós seremos glorificados. Assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados dentre os mortos, ou glorificados quando Ele voltar. Ou seja, da mesma maneira que nós nos identificamos com Ele quando Ele foi humilhado, também nos identificamos com Ele quando Ele é glorificado, porque Ele é o nosso irmão mais velho, e nós somos filhos adotados, e nós pertencemos a essa família que sofre, mas tem uma herança e tem uma glória. Compreendeu a conexão? Sofrimento, herança e glória é uma conexão estranha para os ímpios, não para nós. Não há participação na glória de Jesus Cristo, a menos que compartilhemos os seus sofrimentos. O sofrimento e depois a glória. Esta é a ordem que a Bíblia estabelece. Fazendo algumas aplicações, irmãos, e caminhando no fim. Talvez você nesse momento esteja sofrendo por causa do Evangelho na sua casa, por obedecer a Deus, por honrar o Senhor, no casamento, na família. Eu quero dizer para você: não desanime de sofrer, de continuar perseverando. Não pense que você é a pessoa que mais sofre no mundo. Há muitos outros que sofrem muito mais do que você por causa do Evangelho nas suas casas, no mundo inteiro. Então, mantenha-se firme. O próprio Jesus foi rejeitado pela sua família. Os próprios irmãos não creram nele. Alguns depois da sua ressurreição creram, como Tiago e Judas, mas outros não. Então não se impressione ao ser rejeitado
pela sua família por causa do Evangelho. Segundo, é possível também que você esteja sofrendo no seu trabalho por causa do Evangelho, porque você não compactua com o que é errado, você não quer mentir, você não quer fazer uma nota errada, você não quer fazer um trabalho mal feito, você quer fazer o melhor possível para a glória de Deus, e por causa disso, as pessoas acham que você quer aparecer, que você quer destaque na empresa, e elas começam então a te perseguir por causa disso. Não se importe com isso, procure ser achado fiel, é o que importa. O Senhor está vendo o seu sofrimento. Não quero dizer e prometer que você vai passar, não vai ter mais sofrimento no trabalho, eu não posso prometer isso, mas eu posso prometer que o Espírito de Deus vai guiar você em todo momento. Você que é jovem, talvez esteja sofrendo discriminação na escola ou na universidade por causa da sua fé, talvez por causa das suas postagens sobre o Evangelho no Facebook, talvez por causa do seu posicionamento contra o que é imoral na sociedade. Você tem sido vítima de perseguição, você tem sido chamado de fatalista, de fanático, de homofóbico e assim por diante. Mas não desanime, pois se você sofre com Cristo, com Ele você também será glorificado. O que nós temos que lembrar, irmãos, é que se com Ele nós vivemos, sofrermos com Ele também, nós iremos ter a herança e a glória eterna. Eu quero concluir com a fala de uma irmã que era surda, muda e cega. Ela chama Helen Keller, e ela diz o seguinte: ela era surda, muda e cega. Olha o que ela diz, para terminar: por 3 coisas eu agradeço a Deus cada dia em minha vida. Agradeço que Ele me concedeu o conhecimento de suas obras. Tenho profunda gratidão, porque Ele tem colocado em minhas trevas a lâmpada da fé. Agradeço muito profundamente, porque eu tenho uma outra vida pela qual espero ansiosamente. Uma vida jubilosa, com luz, flores e cântico espiritual. Helen Keller está com o Senhor. Ela não mais é surda, muda e cega. Que Deus assim nos abençoe. Amém.